Olá, tudo bem? Boa tarde. Vamos a mais um simples e humilde vídeo apresentando a nossa nova apostila que eu acabei de preparar, de fazer. Agora estou aqui na minha garagem, né? Adquiri esse notebook e eu consigo trabalhar aqui. Se chega alguém aqui, eu levanto, vou ali, atendo, né? E isso aqui não tem, né, um cenário bacana, mas tá bom, né? O que vale é o conteúdo. Então, eu já quero colocar a apostila aqui, olha ela aqui. A tribulação que Jesus prometeu somente à nação de Israel. Mas que, infelizmente, os religiosos acham que essa promessa foi para eles, né? Então, se você tiver interesse em conhecer, essa é a 28ª apostila. Essa daqui tem exatamente 115 páginas. E ela agora eu fiz uma configuração tamanho 14 a letra, então ela ficou ficou maravilhosa para você ler no próprio celular, tá? As outras eu usei o tamanho 12, essa aqui eu estou usando 14. E a entrelinha tá menor que as outras. A tribulação que Jesus prometeu somente à nação de Israel, mas que infelizmente os religiosos acham que foi para eles. Esse estudo mostra, à luz das palavras de Cristo, que todas as promessas de tribulação e juízo foram dirigidas exclusivamente à nação de Israel. Aquela geração que rejeitou o Messias e presenciou o cumprimento entre os anos 66 e 70 DC. Aqui eis o autor que vos fala, e nós temos uma dedicatória. Só para você lembrar onde está situada essa situação, nós temos lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 29, que Jesus diz que todas as tribos da terra se lamentariam quando o Filho do Homem viesse por sobre as nuvens. O vir por sobre as nuvens foi tirado da profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13, que foi juízo. Então, sempre que falou-se que o Filho do Homem viria sobre as nuvens, era o juízo contra Israel. Então, as 12 tribos que iriam se lamentar. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, até aqueles que perfuraram Jesus ia ver a sua volta, e todas as tribos da terra iriam se lamentar. Então tá fácil. Então a essência dessa apostila de 115 páginas está justamente nisso. Então ela é muito importante que você tenha ela em mãos. Por quê? Porque não adianta eu fazer aqui um vídeo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, uma live. Posso ler essa apostila inteira, que eu vou gastar umas 4, 5 horas. Entre falar e comentar, umas 4, 5 horas. No final de tudo, você não vai entender bulufas. Você não vai lembrar nem do título. Para isso que existem agora as apostilas. Para que se eu fizer um vídeo aqui de 5 minutos, você vai lá, aí na descrição, aperta no link, ou pelo WhatsApp mesmo, entra em contato. Eu quero essa apostila. Eu vou perguntar para você, você pode contribuir com pelo menos R$10 para você ajudar o nosso trabalho, ajudar esse projeto? Sim, o Pix é esse. Irmão, eu não posso contribuir porque eu estou desempregado, eu não... Ei, eu mando para você. Mas o importante é você ter esses estudos na sua mão. Para que você, que ainda está em cima do muro, ou mesmo você que já passou o muro da religião, do sistema religioso, você se libertou, mas você tem em mãos esse material para que você venha estudar, para que você venha mostrar para algum parente seu que está na escravidão, que está nas trevas da religião. Então é muito importante essas apostilas. Eu não estou vendendo, porque uma apostila dessa aqui tinha que valer no mínimo uns 80, 100 reais. Eu não estou vendendo. Eu peço uma contribuição de pelo menos R$10. Só isso. Eu vendo a casquinha de sorvete ali a R$4 uma casquinha. Por aí estão vendendo a 5, 6. É 2 casquinhas de sorvete. Para você ter um material desse riquíssimo em informações. Tá bom? Então, se você quiser adquirir, é só você ir na descrição, tem o link. Vamos ler essa dedicatória? Dedico esse estudo para aqueles que buscam a verdade sem o peso da religião. Aos que aprenderam a ler as Escrituras com os olhos da razão e do Espírito, e não com o véu das tradições herdadas. Então,
Dedico esse estudo para aqueles que buscam a verdade sem o peso da religião, aos que aprenderam a ler as Escrituras com os olhos da razão e do Espírito, e não com o véu das tradições herdadas. É assim que eu vivo, é assim que eu faço, é assim que eu procuro entendimento. Sem doutrina, sem religião, sem Bíblia de estudo, nada disso. Ora, se todos esses ditos professores de teologia, se todos esses ditos doutores, eles se utilizaram da Bíblia, por que eu não vou usar a Bíblia? Por que eu sou obrigado a comer no prato da comida que eles estão dando? Eu não sou assim. Eu tenho 58 anos. Eu nunca aceitei isso na minha adolescência. Eu vou aceitar agora, depois de velho? Claro que não. Dedico também aos que compreenderam que o cumprimento das palavras de Cristo não está em um futuro incerto, mas na fidelidade do próprio Deus, que realizou todas as coisas conforme prometeu aos profetas e aos apóstolos. Este trabalho é para os que entenderam que o reino de Deus não foi adiado nem transferido para outra era, mas estabelecido dentro dos corações daqueles que reconhecem o amor, a justiça e a soberania do Criador sobre todas as obras. Aos que perceberam que o verdadeiro templo não é construído por mãos humanas, mas formado pelos espíritos libertos, onde o rei habita em paz. Tá tudo aqui, ó. Eu não vou ler, tem a epígrafe, tá? Deixa eu só te mostrar aqui, vamos aqui ao nosso sumário. Capítulo 1, introdução. A promessa de tribulações e o contexto histórico do século I. Apresenta o cenário em que Jesus anunciou as tribulações, mostra que suas palavras foram dirigidas à geração do primeiro século, que veria o juízo sobre Israel e o fim do antigo pacto. Capítulo 2. As palavras do mestre, a geração que não passaria. 3. As 12 tribos e as aflições anunciadas. O julgamento sobre Jerusalém, os sinais nos céus e na terra, os que o transpassaram. Isso aqui é legal. Deixa eu ir para o capítulo 6. Aí explica Apocalipse 1:7 e o significado histórico da frase. Até mesmo os que o traspassaram, mostrando que se referem aos israelitas e romanos vivos naquela geração. Capítulo 7. Do ano 66 ao ano 70 DC, a linha do tempo do cumprimento ficou maravilhoso. As lamentações das tribos, o reino estabelecido entre os homens. 10. A conclusão, a certeza do cumprimento e o engano das religiões. O epílogo e a nota do autor, reflexão final sobre a fidelidade de Deus e o propósito dessa obra, uma palavra direta aos leitores que desejam compreender a verdade sem os filtros da religião. E o capítulo 1 que está aqui. Ó. Vamos ver o capítulo 1 se ele é longo? Ó. Começa aqui. Ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 páginas o capítulo 1. Capítulo 2 tem quantas páginas? Vamos colocar aqui. Ó, porque aqui começa aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 páginas. Então, quer dizer, é um estudo bem bacana. Se você tem interesse em conhecer essa situação, se você tem interesse em conhecer para quem realmente Jesus disse que as tribulações iriam vir, quem é que iria passar por aquelas aflições, quem é os que traspassaram, foram soldados romanos que furaram as mãos de Jesus, os pés, o lado de Jesus, e disse, Apocalipse 1:7, que até eles iriam ver a volta do Filho do Homem por sobre as nuvens. E você está em pleno século XXI, ano 2025, sei lá quando você está assistindo esse vídeo, e está aí esperando a volta de quem já voltou, tá bom? Então essa obra, esta apostila está disponível em nosso blog, basta você chamar pelo WhatsApp, basta você visitar o blog, ver as outras 27 apostilas que tem lá, e se você tiver interesse, e se quiser contribuir com pelo menos, aqui eu falo o valor, com pelo menos R$10, você vai ter um material desse.
riquíssimo em informações. Rico, rico, rico e poderoso. Para você esfregar isso na cara de professor de teologia, na cara de pregador e chamá-los de mentiroso e aproveitadores. Tá ok? Curte, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. E se você puder ajudar algo a mais esse nosso trabalho, tem aí embaixo, torne-se um membro do canal, ou então tem o Valeu Demais. Valeu, aperta lá. Aí você pode contribuir lá com 2, 10, 1 milhão, 100 milhões, fica à vontade, tá bom? Um abraço, uma excelente tarde e até mais. Tchau, tchau.